Então, boa tarde a todos e todas, e todes, e TOD arroba, porque nós estamos em uma época em que a gente precisa ter um equilíbrio entre contemplar a diversidade, mas ter cuidado até onde você vai com essa contemplação. Nós temos uma discussão de gênero, que você precisa ser tratado como masculino, como feminino ou como outro gênero, assim desejar. Já existe legislação para a mudança do nome social, então a gente precisa estar atualizado com as nomenclaturas, mas ter um cuidado, porque na última redação do Enem, usaram muito para falar todos o TODXS, tá? Ou TOD arroba, que é masculino e feminino S, e na verdade foram desclassificados porque a gente tem uma realidade de respeitar na fala, tá? A diversidade, mas tem que ter um cuidado até que ponto chega a língua portuguesa escrita, a gramática. Então, essa já é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Meu nome é Luciene Amaral, como estão vendo, né? A foto vem sem máscara, porque hoje em dia a gente mais não identifica as pessoas com esse acessório necessário e vital, né? Que passamos a usar. Como o Josinaldo já fez a minha apresentação, eu fiquei muito feliz que alguém apresentasse a minha história, porque eu também sou uma dessas histórias que eu considero uma história de sucesso, pelo fato de ter começado em condições precárias, condições difíceis, mas que você tem que escolher se vai ficar se lamentando ou se você vai fazer alguma coisa sobre essa realidade. Eu comecei no mundo dos negócios, com 12 anos já vendia flau nas escolas da rede pública da cidade que eu morava, porque foi a partir deste dinheiro da venda de flaus, inicialmente, que eu comecei, eu e meus irmãos usamos nossa primeira calça jeans. Até o momento só usávamos calça para a escola, tá? A nossa farda era calça de tecido, porque não tínhamos condições de comprar, porque jeans era caro. Então essa foi nossa primeira grande aquisição, né, com o suor do nosso trabalho, e começamos a descobrir esse mundo fantástico do jeans, que não suja, que não amassa, que eu posso passar a semana todinho, independente de alguém dizer a mesma casa. Então, o mundo radiante do jeans foi nossa primeira descoberta. E daí, eu quero dividir com vocês também um pouco da minha experiência, tá? Da experiência que eu venho vivendo, que eu venho estudando, que eu venho pesquisando, porque é uma temática que eu vejo pouco ser tratada, que é a questão de que nós nos preocupamos muito, né, e louvável que seja essa preocupação, de como entrar no primeiro emprego. Agora a gente precisa de uma outra abordagem de, e aí, eu entrei, como é que eu faço para não sair dele? Né? Ou como é que eu faço para adquirir essa experiência? Então, a nossa proposta de hoje é uma discussão. Quem tiver pergunta, pode parar, perguntar. Quem tiver alguma dúvida, não sintam-se à vontade para interromper, né? E dizer para vocês que vai ser um momento ímpar também, porque vai agregar a formação que vocês já estão tendo, né? A outra turma eu falei que eu considero esse momento um diferencial já no perfil da pessoa que quer um trabalho, que quer um emprego, que é buscar uma formação. Como o Josinaldo falou, atualmente o meu último grau está como grau de doutora em educação pela Universidade Federal de Alagoas, mas ainda não é o último, porque tem PhD, né? E eu vou fazer mais, eu preciso concluir a minha atual graduação em psicologia. Por isso que eu fiz questão de colocar ali, né? Graduanda em psicologia. Um sonho de infância, que como só tinha na capital, não existia bolsa de estudo, não existia parente morando em Marcel para você ir, não existia nem transporte para ir, quanto mais pensar em fazer uma faculdade na capital. Então, o sonho não foi abandonado, foi colocado lá, mas aí você tem que escolher. Ou você vai permanecer a sua vida inteira sonhando com uma coisa que as condições do momento não vão te
estudar? Ou você vai arregaçar as mangas, limpar a poeira e vai fazer aquilo que a vida está te oferecendo? Então foi isso que eu fiz. O que é que eu olhei para todos os lados? O que é que a vida está me oferecendo? Então na época nós só tínhamos 2 cursos, que isso foi muito benéfico para a gente só tinha pedagogia ou zootecnia que fazer aqui em Santana. Então quando você só tem 2 escolhas, talvez não seja a escolha que você queria, mas é muito mais fácil decidir. Hoje a gente vê uma diversidade de oportunidades para fazer uma graduação, mas tem tantas que às vezes você vê uma grande parte das pessoas, começa uma, fecha porque não era aquela. Aí começa outra, fecha porque também não é aquela. Começa outra graduação, também não se identificou com ela. E isso você já vê um tormento ainda maior no ensino médio. Quando você pergunta aos estudantes do ensino médio, não sei se aqui vocês ainda tem gente que ainda está cursando o médio, né? O que você vai ser ou vai fazer, ou que graduação você vai cursar? Não sei. Por que eu não sei? Porque nada que me ofereceram me atraiu. Eu não tenho uma referência na família, nos amigos, do lado, em algum lugar que me faça querer aquilo, me faça, desperte em mim o desejo daquilo ali. Então, o que a gente pode ver? Essa enormidade de opções é benéfica, porque a universidade hoje se aproximou de nós, né? Ela está mais perto. Nós já temos curso aqui em Santana, que é um dos desejos da nossa época, quando a gente via uma diversidade de cursos aqui. Então, existe já a possibilidade, né, de você buscar aquilo que você se identifica. Eu vou trabalhar hoje com muitos exemplos de casos reais, porque a gente tem que partir também daquilo que aconteceu. Então, eu conheço uma pessoa que ela não queria fazer pedagogia e ela ficou esperando o serviço social. Então, a gente foi, se formou, porque a minha geração era uma geração fantástica, que a gente primeiro arrumava um emprego e depois iríamos fazer a graduação. Quando a gente não existia bolsa de estudo, né? Não existia nada disso, a gente tinha que se manter e pagar nossas despesas de estudo se quisesse. Então, geralmente, o pessoal já ia fazer uma graduação já para ter aumento salarial, porque você mudaria de uma classe para outra porque você teria a graduação. Então, todos os alunos, eu tive essa pergunta essa semana, né, dos meus colegas agora da graduação. Luciene, que eles ficam curiosos para saber como era o nosso tempo, né? Luciene, no seu tempo, todo mundo já tinha emprego? Sim, todo mundo já tinha emprego. Todo mundo da minha turma de pedagogia já era empregado. Então, hoje em dia você faz o quê? Você faz uma graduação para poder ter um emprego, né? Ficou uma questão mais inversa, que tem o seu positivo, seu lado positivo, e vai ter o seu lado negativo. Eu gostei muito dessa dinâmica, desde a última vez que eu vim aqui, da dinâmica do curso, né? De trazer essas ações, né? Que pedem que você se comprometa. E eu vi que na última vez que eu estive aqui, a Ana perguntava quem vai trazer. Então, primeiro dava a oportunidade de alguém se apresentar, de alguém tomar a iniciativa de dizer, não, eu. Né? E no final, caso não aparecesse ninguém, aqui ia para a dinâmica de sorteio e tudo mais. Mas, pelo menos naquela hora, não precisou ir para sorteio. Todo mundo que estava se comprometeu em fazer uma das partes do próximo encontro. E isso você já começa a ver que é treino. Sabe, isso aqui já é treino para você lá fora. Então, todas as ações que você faz aqui, a gente vai ver mais adiante, né, que não só são as ações daqui, tudo isso envolve como se fosse um curso, um pré-curso, uma pré-formação para o que vai vir depois para vocês. Alguém aqui já trabalhou? Os que trabalham, minha gente. Alguém trabalha? Tem gente que trabalha, né? Já. Ótimo, então já vai. Alexandre, tu nunca trabalhou? Trabalhou. Talvez já muito do que eu vou falar, vocês já vão relembrar que é isso também que vocês fazem. Eu deixei aqui o Instagram e o canal no YouTube, porque
a gente percebe que tem conhecimentos que não dá mais para você ficar só com ele guardado, é necessário que ele seja divulgado e expandido. Hoje eu tive uma conversa, porque eu estava tendo aula de manhã, Josualdo sabe, minha aula hoje de manhã era sobre ética, né? E aí eu conversava com uma pessoa que estava, porque ela dizia, eu sou muito pessimista. E a gente foi conversar entre o que é ser e o que é estar. Tem uma diferença muito grande, eu posso estar pessimista por alguma coisa que eu adquiri. Pode ter sido, quem é pessimista na sua casa? Minha mãe. Então já não é uma questão mais de ser, é uma questão de estar, e a gente foi nessa discussão. E no final ela disse assim, nossa, se todo mundo soubesse e disso que você acabou de me dizer, a gente carregaria com mais leveza os nossos fardos. Então essa é a proposta do canal, é a proposta do Instagram, é levar conhecimento de forma breve, porque se eu colocar lá um livro de 570 páginas, né, não tem como. Um vídeo de 1h30 eu fiquei muito feliz, porque o vídeo que eu gravei aqui na outra formação foi 1h30 e tem muita gente assistindo. 1h30, na verdade, né, você tem, nós somos a geração Reels, né, 1 minuto e 30 segundos, bem rapidinho, 1h80 por aí. Porque tudo isso tem uma explicação, que nós somos uma geração que quer tudo rápido demais, né? Quer que tudo aconteça rápido demais, e quando isso não acontece a gente se frustra, desiste e quer partir para outro. Mas isso aí é outro caminho. Então, o que a gente vai ver hoje? Como permanecer no primeiro emprego, tá? Antes de entrar, o processo é esse que vocês estão fazendo. E outra coisa, gente, cada emprego que você tiver vai te formando. Primeira coisa que a gente vai pensar é isso. Cada trabalho que você desenvolver, ele vai dar uma contribuição a você e vai te formando, vai te moldando, você vai tendo uma outra percepção, uma outra cabeça. E aí eu já dou um ponto positivo para quem está chegando agora com o primeiro emprego, que é uma das questões, né, que é experiência. Mas aí eu chego já para falar para vocês que necessariamente a pessoa que tem experiência nem sempre é a desejada. Às vezes a empresa procura aquele que não tem experiência nenhuma para ele aprender a filosofia da empresa, a missão da empresa. Às vezes você tem um funcionário que já trabalhou em vários locais e quando ele chega para trabalhar na sua empresa, ele já traz os vícios também de outros locais. Teve um caso de uma menina que trabalhou muitos anos, 10 anos em um caixa de um supermercado. E aí, quando ela foi trabalhar no caixa de outro segmento, porque cada segmento vai ter um formato, ela não quis abandonar as mesmas coisas que ela fazia no caixa do supermercado. Então, a forma de guardar o dinheiro, a forma de prestar conta no fim do dia, a forma de tratar o cliente. Então, infelizmente, ela chegou a ser demitida, né, porque ela não abandonou aquela prática antiga, que era uma prática do segmento de mercado. Então, é uma coisa que a gente já precisa ficar atento. Formação não é uma coisa que você encontra só aqui nesse curso que vocês estão tendo, não. Vocês precisam da formação em ensino médio, formação em língua portuguesa. Por incrível que pareça, eu confesso a vocês, a nossa língua portuguesa é muito difícil. A língua inglesa, outras línguas são mais fáceis que a nossa, no sentido da origem das palavras portuguesas, que são origens latinas. E por isso você tem sucesso com uma palavra que parece que a função dela é fazer você errar. Né? Ou casa, que devia ser escrito com Z, e outras, se for escrever sucessivamente, aí você perdeu a questão de concurso. Porque daqui que você vê que a palavra tem S, tem C, tem SS, nossa, parece que a língua portuguesa foi feita para errar, né? A origem dela. Por isso que dentro da sua formação precisa sim, a gente precisa se preparar em língua portuguesa, em gramática. Por quê? Porque tem uma palavrinha pense numa luta com essa palavra, que quase a maioria erra. Você é só entrar nas lojas, eu vou falar da nossa região. Tem gente de outras cidades? Aqui ou só Santana? De onde? Dos Riachos. Eu acho muito bonito esse esforço de você ser de outra cidade e vir pra cá
que eu me vejo muito nesse esforço, sabe? Nessa dedicação de vir em busca de formação. Realmente eu acho bem... E tem gente que ainda é da zona rural de outro município. Vocês da Medida, né? Não. Qual é? Lagoa? Lagoa da Volta. Aí eu fico perguntando assim, como vocês ouviram falar disso aqui? Quem indicou para vocês? Como vocês acharam isso aqui? Né? O que fez vocês acharem que isso aqui seria importante para vocês arrumarem um emprego? Então eu gosto muito, a gente quando chega no nível de pesquisador, a gente se preocupa mais com as perguntas do que com as respostas. Para a gente, às vezes, as respostas talvez não sejam nem necessárias, porque são respostas subjetivas, né? Mas as perguntas são necessárias. A gente tem que se perguntar constantemente. Esse aí é o segredo do autoconhecimento. Se questionar, se perguntar. Então, a gente começa a ver, né, pessoas de outras cidades. Eu vou falar um pouco aqui da realidade de Santana que eu vivo, mas em várias lojas que eu ando, que eu passo, quando a gente vai, isso aí também tem, eu vejo isso no call center também, é a palavra cadastro. Nossa, parece que a palavra cadastro virou um vício de linguagem. E eu escuto muito, que chega a doer os ouvidos, cadastro, tá? Cadastro. Às vezes quando eu vou fazer uma entrevista, né, eu até coloco uma frase que tem essa palavra para eu ver se a pessoa pronuncia, como é que ela pronuncia a palavra. Eu estou ouvindo aqui para vocês, né, falar da minha formação em recursos humanos. Eu tenho especialização em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na época eu fiz em Maceió. E lá eles sempre falavam isso, né? A rede de relações que a gente encontra nessas formações. E nessa especialização o professor dizia, talvez o conteúdo não seja nem tão importante quanto a rede de amizades que vocês vão fazer aqui. Porque é dessa rede de amizades que vocês poderão arrumar um trabalho, ser indicado para um trabalho. Agora, claro, eu fui indicada para um trabalho, né? Eu estava fazendo essa especialização lá em Maceió. Eu comecei sem ter concluído a pedagogia, porque eu descobri que dava para fazer uma especialização antes de concluir a graduação. Eu só precisava fazer no último ano de graduação, para que um diploma não saísse primeiro que o outro. Da graduação tinha que sair primeiro. Então, como eu vi uma possibilidade, eu fui embora, era final de semana, saí daqui sexta e só voltava domingo à noite. Naquela mesma situação de ter o dinheiro para tomar um líquido ou um sólido. Um líquido ou um sólido, vocês escolhiam o quê? Só tem dinheiro para lanchar, um líquido ou um sólido? Sólido. Consistente. Isso. A doutora escolheu um líquido. Eu digo, não, o líquido vira urina rápido. Né? Fica com fome. Então, ou um sanduíche ou um copo de suco. Um sanduíche. Luciene, e quando eu estava fazendo pós-graduação, tinha uma menina de Delmiro. Aí ela dizia, meu Deus, eu ia sair às 6 horas da manhã e a menina saía 4 horas de Delmiro. Exato. Quando você vê que tem uma dificuldade sua, sempre vai ter alguém com uma dificuldade maior, né? E daí, lá, com a rede de amizades, eu conheci porque eu tinha um projeto de vida e eu tenho uma formação sobre projeto de vida, tá? E no meu projeto de vida eu tinha colocado que eu queria trabalhar em uma ONG, porque eu queria saber o que era o trabalho de uma ONG. Mas eu só escrevi e deixei para lá, porque às vezes você escreve, você faz uma listinha do seu projeto de vida, mas você quer que aconteça rápido. E tem coisas que eu quero, mas não depende só de mim. Eu vou precisar que a própria vida crie certas circunstâncias e oportunidades para gerar aquela porta que eu disse que queria abrir. Então lá eu fui indicada, né, depois quando terminou o curso, eu recebi um telefonema, porque tinha uma vaga numa ONG, a Visão Mundial, acho que vocês já sabem. E aí era na coordenação pedagógica de um projeto de alfabetização de adultos. E todo mundo estava passando por uma seleção, eu não sabia, só recebi o telefonema e o convite. Você quer participar? Eu quero. E aí foi uma experiência fantástica que eu passei, né, nos meses que eu trabalhei nessa ONG. Agora, eu só fui indicada também pela minha postura no curso de formação. Passei 1 ano e meio na especialização, então foi ali que me viram tomar a iniciativa de trazer a piada. Foi ali que eles ouviam o meu ponto de vista sobre alguns assuntos, a minha posição.
a minha responsabilidade no cumprimento dos prazos de entrega de trabalhos. Então, assim, eu sempre digo nas entrevistas, você está sendo observado por todo mundo. E na hora que se tem uma oportunidade, a pessoa indica você. E aí coloco mais uma vez, você tem que cuidar da sua trajetória inteira de vida. Você não pode só chegar, vou mudar aos 30 anos. Quando alguém precisar te contratar, ela vai ver a tua trajetória por completo. Ela não vai pegar só os últimos anos quem foi você. Ela vai pegar a sua trajetória completa. Experiência. Antes de entrar, eu preciso de experiência. Se eu tiver a oportunidade de ter tido experiência diversificada, às vezes eu preciso até trabalhar no mercadinho do meu tio. Aí ele já olha para mim e diz, olha, não pago nada. Não tenho como pagar ninguém. Estou sozinho, mas só tenho a minha esposa para me ajudar. Se você quiser, pronto, é uma oportunidade que você está para pegar a experiência enquanto você não chega ao emprego efetivo. Tem certas situações que a gente às vezes precisa trabalhar de graça, tanto para a pessoa conhecer o nosso trabalho e depois nos indicar para uma contratação, como também para a gente pegar a experiência. Outro item de experiência é empreender. O que é empreender? Alguém aqui sabe fazer unha? Alguém sabe escovar cabelo? Muito bem. Alguém sabe fazer jogos de videogame, sei lá, de computador? Mexe com isso? Ótimo. Suspeitei quando chegou o vídeo. Né? Alguém está fazendo aplicativo? Aplicativo para vender para alguém? Porque a gente procura aplicativos e diz, nossa, quem é que sabe fazer isso? Né? Por quê? Porque o empreendimento ele surge de uma necessidade. E geralmente, às vezes, surge até da sua necessidade. Eu precisei de uma coisa e eu não consegui. Pronto, eu precisei fazer uma coisa mais fácil. Mais simples no sentido do aplicativo, tá? Eu precisei de alguém para fazer minhas unhas, não consegui de jeito nenhum. Peraí, eu vou fazer. Aí comecei a fazer minha, aí comecei a fazer nas minhas irmãs. Aí comecei a fazer nas primas, aí nas vizinhas. Virei manicure. E coloquei no meu salão. Tá? Agora não é assim, não, faço dia pra noite. Não, você tem que tentar, não chegou ninguém. Primeiro veio os parentes de graça. Aí depois alguém pagou só 5 reais. 5 reais? Mas é só o que eu posso dar. É uma constância. É uma dedicação. Os trabalhos em tecnologia, hoje, eles estão exigindo realmente demais das pessoas. Está todo mundo precisando de aplicativos que facilitem a vida. Né? A pandemia mudou totalmente o nosso jeito de ver, de viver e de sentir o mundo. Tem coisas que quando ela passar, essas coisas permanecerão, porque elas garantiram uma facilidade de vida. Aí eu pergunto, o que você sabe fazer para empreender? Você já descobriu alguma coisa? Você sabe fazer bolo? Né? Você sabe fazer salgado? Você sabe fazer... Me diga aí mais coisas, não posso nem dizer coisas masculinas, porque hoje não existe, né? Mas o que é masculino e o que é feminino. Existe o que é que você sabe fazer e o que você não sabe fazer. Hoje é assim. Então, né? Então tem muitas coisas assim. O que é que você sabe fazer bem? Você já encontrou essa resposta? Tem alguma coisa que você diz, isso aí eu faço muito bem. Eu sei da formação, já descobri. Né? Não sei se é muito bem, mas eu me empolgo. Me empolgo e acho que dou, né, conta do recado. Então você precisa descobrir o que é que te faz bem, né, e o que é que você sabe fazer de bom para você empreender. E aí, eu trouxe, não sei se vocês tiveram acesso àquele vídeo do canal no YouTube, né, bem rapidinho, de forma rápida, eu trouxe aqui só para trazer mais uns exemplos para vocês. 5 passos que eu considero que são passos porque a gente vivencia isso. Eu também trabalho em uma empresa, né? Eu trabalho no setor público, eu trabalho numa empresa. No meu projeto de vida eu tinha colocado que eu ia conseguir um emprego municipal, depois um estadual, depois um federal, e aí fui colocando. Todos eles chegaram para mim e eu pude escolher com quem iria ficar. E eu comecei realmente no comércio como feirante, eu ajudava meu pai e minha mãe na feira, então ali, aquele exemplo do tio do mercado. Eu comecei a aprender dali, né, como era esse manejo com clientes, com venda,
com produtos, mas de uma forma mais primitiva, pela pouca experiência de mercado que os meus pais tinham. Hoje eu também trabalho numa empresa, né, já com uma visão diferenciada do que você precisa para estar lá, do que você pode fazer para sair de lá. Então é essa experiência que eu venho partilhar aqui com vocês, que é a empresa do segmento de moto, acho que alguém aqui já me conhece, mas que a gente já está diversificando em outros estados, outras cidades, com as variações do mesmo segmento. Então tem um perfil de uma ala de peças de varejo, um perfil de uma ala de peças de atacado, um perfil de seguradora, um perfil para produtor, para fabricação. Então todos esses perfis assim dão a experiência que eu venho partilhar hoje com vocês do que fazer para não sair. Passo 1, a entrada. Primeira coisa é procurar um emprego, né? Se você quer um emprego, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar esse emprego, né? Onde é que você está procurando? O que é que você quer? Então isso aí você precisa deixar bem claro. Você consegue delimitar um segmento para você? Não, eu só quero trabalhar em loja de roupa. Lembrando do seguinte, se você vai procurar um emprego, você pode procurar um emprego público ou um emprego privado. Eu vou trazer mais a experiência do emprego privado, porque é um emprego que a gente tem um acesso maior na nossa região. O emprego público nós temos que depender de um concurso público ou de um contrato que uma empresa pública venha a disponibilizar. No emprego público existe um perfil totalmente diferente do perfil do emprego no setor privado, certo? Primeira coisa, enviar currículos. Esse enviar currículo, acho que vocês já tiveram aula, já tiveram curso, né? Eu vou falar do lugar de quem recebe o currículo, tá? Eu não vou falar do lugar de quem está mandando o currículo, mas de quem recebe. Do setor de recursos humanos, do setor de seleção de pessoal, de entrevista. Então é desse espaço aqui que eu vou falar para vocês. Então quando chega um currículo para a gente, pega o currículo e olhe primeiro a foto, por isso que é muito importante que os currículos tenham foto, aquilo que disseram para vocês, pode ser que outras empresas não achem necessário, eu acho necessário. Se eu vou fazer a seleção, eu preciso saber quem é a pessoa. Pedimos os currículos a Josinaldo recentemente, né? Ele enviou 3 currículos para uma função que foi aberta. Desses 3 currículos, pelo nome, não sabia o nome de ninguém, mas pela foto de uma, eu digo, já sei quem é e essa pessoa dá para o perfil, porque eu já trabalhei com a irmã dela e ela também prestou serviço lá. Então veja a importância da foto. Aí para a entrevista vai ser chamada a da foto. Entende como a foto é importante? Pelo mesmo fato de dizer, eita, essa pessoa aqui eu já sei, não quero. Ela trabalhou em loja tal e eu a vi atendendo muito mal um cliente. Eu fui à feira e fui comprar um bolo, uma fatia de bolo. E lá, na frente da banca, uma banca grande, tinha uma pessoa por trás, um atendente e um atendente na frente. Então, o atendente da frente, o rapaz, atendia muito bem os clientes. Só que tinha eu e uma outra mulher. A mulher queria um pedaço do bolo, de um certo bolo. E aí pediu a funcionária que estava do outro lado da banca para fazer o corte. E aí ela disse, tá muito longe, eu não posso ir aí. E foi sempre colocando dificuldade, né? Aí falou com a cliente, né? Você não quer esse outro aqui não? Ela disse, não, eu quero esse. Porque o outro eram fatias de, talvez, de um bolo anterior. E ela queria as fatias de um bolo novo que poderia ser feito naquele dia, né? E aí ela pegou a tampa que cobriu o bolo e fez bem na frente da cliente, né? E jogou lá e ficou com raiva e a cliente ficou esperando que o rapaz da frente terminasse de me atender para atender. Eu até cheguei e disse bem assim, gravei bem o rosto, pena que estava de máscara, porque na hora que chegar o currículo já não entra. Você entende? Às vezes você está ali naquele local, você agiu. Eu estou lutando contra o hormônio de vocês, que
bota pra dormir, tá? Esse horário o cérebro começa a liberar serotonina, vocês só vão começar a despertar umas 4 da tarde, mais ou menos. Ou eu chego nisso aí. Eu tô super fascinada com a aula de neurociência que nós estamos tendo lá na graduação, né? Eu digo, nossa, tá sendo fantástico saber disso. E daí você começa a atender uma pessoa que ela lhe atendeu mal, né? E você não sabia que ela já estava procurando alguém para trabalhar na loja, no negócio dela ou em outro lugar. E nesse mesmo sábado, eu descendo a feira, fui até a banca de coentro. E aí a senhora disse, você trabalha em loja tal? Trabalho. Eu queria saber se tem vaga para o meu filho, né? Aí eu digo, não, lá o sistema é o seguinte, você tem que deixar o currículo. A gente não tem assim uma vaga guardada para lembrar, não, deixa o currículo, porque quando abre a vaga, a gente vai até o setor, a faixa de currículos e vai pegar os currículos e a partir dali a gente vai saber quem é a pessoa que quer, que tem o perfil para a vaga ou não. Aí ela disse, meu filho é aquele que atende na banca tal. Nossa, ele é seu filho? Sim. Eu digo, pois ele já me atende há mais de 1 ano e meio. E ele atende tão bem que na hora que tiver uma vaga de vendedor, a gente já tem uma pessoa para contar. Vocês entendem como é que acontece? Porque você precisa estar constantemente, tem que ser o seu jeito. Você tem que gostar de trabalhar naquilo que você está. Se você não gosta, tem que sair, tem que arrumar outro. Mas você tem que atender bem, porque talvez você esteja atendendo o dono de uma rede de supermercado que está precisando de alguém. Então ele já entra em contato e já vai buscar você. Ou então diz, não quero você de forma nenhuma. Tá? Informações de telefone no currículo, nós ligamos mais de 6 vezes e a pessoa perdeu a vaga porque o telefone não atendeu. Né? Recebemos um currículo que a pessoa colocou 6 telefones e o único que conseguiu falar foi o do primo. Ou seja, ela queria um emprego. Colocou o dela, do pai, aí eu perguntei na entrevista, né? De quem são aqueles telefones? Meu pai e minha mãe, meus 2 irmãos, meu primo, não sei o quê. E no momento da ligação, ou estava fora de área, ou desligado, ou longe, não sei. Porque quando eu pego meu celular, ele realmente está comigo constantemente, né? Porque, na verdade, no telefone móvel é para isso, que antigamente o telefone era fixo. Então, eu não tinha a obrigação de estar sempre no pé do telefone esperando. Mas o telefone móvel, o nome móvel, é para estar me movimentando com ele em todo momento. Então, se eu coloquei um currículo e estou esperando, né, uma vaga de emprego, então ele tem que estar junto de mim. Tem que estar carregado. Eu tenho que estar alerta e atento para esses detalhes que muita gente não tem. Outras pessoas às vezes vão pedir trabalho lá, emprego, aí diz assim, eu queria saber se tem. Não, traga o currículo, elas ficam com raiva e não levam o currículo. Porque ela queria a resposta de imediato, ou sim ou não. Só que não funciona assim. Funciona num banco de dados que é montado dentro das empresas com o recebimento de currículos. Já recebi uma pessoa que ela mandou 5 currículos. Eu digo, essa quer entrar. E na verdade está certa. Por quê? Você mandou um currículo agora em abril, tá? A vaga que surgiu foi em dezembro. Como é que eu vou saber se você está disponível ou não? Ainda. Acontece muito isso aqui em relação ao balcão do Cine. A pessoa diz, mas eu já coloquei um currículo lá? Sim, mas aquela empresa já pegou aquele currículo seu e já levou, não é? A gente pensa em digitalizar isso, fazer que isso seja através de um aplicativo. Mas a pessoa que consegue um emprego, assim, ela não dá baixa, dizendo lá, eu já consegui. Entendeu? Então, às vezes dá esse trabalho do recrutador. E você coloca uma coisa muito importante. Aquilo que às vezes a gente fala, aquela pessoa que tem o telefone é um número e o zap é outro. A pessoa que está da seleção, dificilmente ela vai lembrar de entrar em contato com você pelo zap. Ela vai ligar porque ela precisa fazer a seleção e ela precisa do resultado imediato, né? Então a gente tem que estar atento. E assim, é tanto sempre que a gente tem uma pesquisa das características da década de 20, né, que vai até, no mínimo, até 2029, que os pontos mais fortes, você já falou, questão de relacionamento, né, comportamento, você citou aí também, e o terceiro é tecnologia. A gente não pode mais admitir que um jovem, nessa idade aqui,
desconheça da tecnologia. Não é? Então, a gente já tem um leque de coisas para fazer. Eu lembro que quando a gente estudava pedagogia, que Luiz disse, pessoal, vocês têm que ter e-mail, né? E uma professora respondeu na sala, mas e-mail é para quem tem computador, não é? Olha a diferença desses últimos 20 anos, o quanto mudou. Nem deu 20 anos ainda. Então a gente tem que estar muito atento com isso em relação ao currículo, porque senão você vai, às vezes a oportunidade vai chegar para você e o seu currículo não. E você trouxe uma competência muito interessante, uma curiosidade que eu descobri, né? Mas muito interessante mesmo, de que eu estou encontrando jovens que dominam muito bem o celular, dominam as redes sociais, mas no momento que eu pedi, por favor, envie um e-mail para o fornecedor, solicitando os boletos de nota fiscal tal que não vieram. A pessoa olhou para mim e disse, mas eu nunca mandei um e-mail. Mas você não tem o celular? Mas eu nunca mandei um e-mail. Aí tive que parar, sentar com a pessoa e ensinar como era que mandava um e-mail, o nome do assunto, porque teve um e-mail que foi com o texto todinho no espaçozinho do assunto, foi o texto, tá? E aí tive que fazer realmente um curso. Eu achei assim, isso incrível de ter descoberto, porque como você vê que é uma geração altamente tecnológica, né? Mas o que é que ela está acessando no seu celular? Quais os campos que ela está indo, se aí, e não foi uma vez só, foram várias vezes, dificuldade de mandar um e-mail. Então, tive que ensinar o que é o assunto, o que colocar no assunto, como iniciar o e-mail, como terminar. Você tem que assinar o e-mail. Você está numa empresa, vai mandar o e-mail, tem que assinar, para que a outra pessoa que recebeu venha responsabilizar quem foi que mandou. Liga, eu recebi um e-mail da funcionária tal, e ela me pedia isso, tem como autorizar? Então, são detalhes que eu descobri, eu pensava que por ser uma geração tecnológica, né, era uma geração que estava realmente já a par de como enviar um e-mail. E eu descobri isso que não. Então, se preparar para a entrevista é muito importante. Existe entrevista escrita, de você fazer uma redação do porquê você quer aquela vaga, tá? E da partir dali já serve de análise. Existem também trabalhos em grupo para a gente ver quem é que tem uma atitude de liderança ou não. Vamos fazer uma dinâmica agora para você ver a atitude da pessoa. Existem os estudos de caso na entrevista, né? É trazido uma situação do cotidiano e pedido para os participantes, solicitado aos participantes que decisão você tomaria aqui, né? O que você faria nessa situação? Então, tudo isso são elementos de entrevista. E principalmente se você está vindo de outro trabalho, uma das perguntas-chave é por que você foi demitido? Porque a empresa quer saber. E eu trouxe esse livro aqui, né, para mostrar para vocês. Trouxe 2. E nele está constando uma entrevista de emprego. Eu estava lendo agora no livro O Corpo Fala, a linguagem do corpo. Né, ela fala, ele foi chamado para uma entrevista de emprego porque tinha um CEO que ia ser contratado por uma grande empresa americana e aí a própria empresa disse, a gente não pode contratar para esse cargo uma pessoa que a gente não tenha confiança. E aí ele, quando foi fazer a entrevista, a pessoa se entregou pelos gestos que estava sendo totalmente contraditório com a fala dela. E por isso ele foi depois pesquisar quem era a pessoa, né, e descobriu que a pessoa tinha cometido um delito na empresa, por isso que ela tinha sido demitida. Isso no caso nos Estados Unidos. Então, assim, a entrevista é um momento importante, é um momento que você precisa estar preparado, digam a verdade, não mintam. Tem algumas pessoas que também colocam o CPF para consultar, o CPF, que hoje o CPF não é mais segredo, né? Está em todas as redes sociais. Outro ponto para emprego, a gente olha as redes sociais daquela pessoa, olha o perfil de WhatsApp, olha o Instagram, Facebook, porque as redes sociais, elas não revelam quem você é. Elas podem revelar uma vida que você queria ter. Então você tem que saber o que você vai colocar lá. Porque tem gente também utilizando as redes sociais como um dos requisitos para uma contratação. Depois passou por tudo isso, você foi aprovado na entrevista, né? Tem a documentação que é solicitada.
Às vezes você precisa passar por um estágio antes de efetivar a documentação. E uma coisa, fiquem atentos. Quando a empresa pede o exame de admissão, vai e faça. As empresas pagam, né, o exame, vá e faça. Olha, eu quero sua documentação até amanhã. Amanhã você traz. Porque às vezes a gente vê muito, trouxe. Não, é porque eu esqueci não sei o quê. Serve para hoje, ali. Outro dia chega, trouxe. Eita, o médico, eu cheguei tarde no médico. Essa pessoa já está dando sinais que ela não vai passar muito tempo lá. Porque se ela não mostrou a atitude do que mais interessa a ela, que é ser contratada, qual é a atitude que ela vai mostrar depois, tá? Passo 2, mostrar interesse em aprender. A gente teve três pessoas, né, Josinaldo, que você nos enviou, né? 3 meninas, nós pedimos a ele 3 currículos, porque foi depois daquele curso que eu vim aqui a primeira vez, que surgiu em nós a ideia de também pedir à associação que enviasse os currículos por conta de que ele já tem esse trabalho, né, esse conhecimento. Então, ele enviou 3 currículos para a gente, nós tínhamos 3 vagas, mas só puderam ficar 2 pessoas, né? Estão lá empregados, carteira assinada, tudo certinho. Por quê? Porque o terceiro não mostrou interesse. O terceiro não mostrou vontade de aprender. Tinha, mas era muito lento, né? Tem segmentos que são mais difíceis que outros, porque, por exemplo, você vai ter que decorar, sei lá, 5.000, 6.000 itens. E o segmento de moda é um segmento complicado, porque você tem uma peça que cabe em vários modelos. Então, realmente exige, né, bem mais da pessoa. Então, esse interesse, esse mostrar interesse em aprender. Aí eu pego o livro que vocês estão trabalhando, né, que Josinaldo me indicou, e daí eu fiz a leitura do livro do momento que você me indicou até a aula de hoje, né? Achei muito didático, muito interessante, vou trazer isso mais lá na frente, que o autor, o Bob Nelson, ele começa com isso aí: nunca é preciso permissão para se fazer um bom trabalho. Então, quando você entra, a primeira coisa que você precisa saber é observar como é a filosofia daquela empresa, como é que aquela empresa trabalha, como é que os funcionários fazem, como é a relação funcionário-patrão, como que hoje a gente já, o próprio Bob já tira isso, né, Josinaldo, que não existe a questão de hierarquia no sentido de existir sim colaboradores, né? Os funcionários são os colaboradores, porque os patrões sozinhos não conduzem negócio nenhum. Então precisa de seus colaboradores para conduzir o negócio. Chegou, olhou o horário, observou como os outros colegas de trabalho fazem, observou toda a dinâmica da empresa, mostrou interesse em aprender. O menino que foi selecionado para vendas, ele ficou com um outro vendedor. E o outro vendedor é uma pessoa muito boa para ensinar, né? Então, tudo que o estagiário precisava, o vendedor, ele estava colado mesmo no vendedor, né? Horário, clientes, observando a forma que o vendedor trabalhava. Nós pegamos um dos melhores vendedores para que ele já pegasse o perfil de uma pessoa boa que já tem 15 anos na empresa. Então, a gente não ia colocar para ensinar um estagiário, uma pessoa que tem pouco tempo, que ainda está aprendendo, não. Pegamos o nosso melhor para que o outro também se formasse já na perspectiva daquele melhor. E é isso que o Bob traz, né? Expectativa suprema. Nós estamos com uma provisória, uma menina no caixa que ela já entrou já com o período provisório só para tirar a licença, né? E quando eu disse para ela assim, olha, não seja obediente às regras, ao horário. Ela se escandalizou, né? Mas por que não? Porque você precisa ser mais do que obediente às regras e aos horários. Então, aí aconteceu uma situação que ela tinha o horário de saída, que era às 17 horas, e aí quando chegou às 17 horas, não surgiu ninguém para ocupar o lugar dela naquele momento, porque a outra menina tinha demorado. E ela perguntou,
Se quiser, eu fico até às 18, até quando vocês precisarem, até o retorno dela. Para mim não tem problema. Já se mostrou outra expectativa. Super jovem, 19 anos, né? Mas já mostrou atitude, já mostrou o entendimento de que, tudo bem, você tem o seu horário, precisa cumprir o seu horário. Agora, se passar do seu horário, você vai ter direito à hora extra. Você vai ter direito de descontar no dia anterior. A gente trabalha com essas duas vertentes. Ou você tem a hora extra paga, ou você tem o desconto no dia anterior. Se era 17, saiu 18, então no outro você entra 1 hora mais tarde, para cobrir aquela hora que você trabalhou, tá? Então, são questões assim que a gente precisa estar atento. Busquem sempre aprender também pela observação, aquilo que eu falei para vocês. Aprenda como é a rotina da empresa, veja com os demais colegas os exemplos que você não pode seguir. Sabe qual é uma coisa que demite gente? Sabe o que querem que eu diga mesmo? Uma das coisas que demite gente? Quando você se esconde. Quando às vezes vem o cliente e aí você precisa pegar uma mercadoria no depósito mais embaixo e você fica muito tempo lá olhando seu celular, nas redes sociais, para demorar para você não atender o cliente. Então a gente vê muito, chegou uma mercadoria para descarregar, aí você vai, se esconde, vai fazer outra coisa, né? Se esconde para não fazer aquele trabalho. Ou então, você é entregador, pronto, entrega isso ali, você entrega, passa 2 horas no formato de dizer, né? A entrega era uma entrega de 20 minutos, você passa 40 minutos lá sentado, esperando que o tempo passe para você voltar. E tudo isso, se você acreditar que não tem ninguém vendo, é engano. Tem sempre alguém observando. Então, isso aí, realmente, quando eu coloco aqui no item 3, veja com os demais colegas o exemplo que você não deve seguir, é observar aqueles exemplos que fazem com que as pessoas sejam demitidas. Porque você precisa, você tem uma empresa, uma mão dupla. O colaborador ajuda a empresa a crescer e a empresa ajuda o colaborador a realizar seus desejos, seus projetos, seus sonhos quando lhe paga o que lhe é devido. Então você tem uma troca. Passo 3, seja pontual. Eu trago uma questão antes disso aí, tá? Deixa eu baixar aqui o slide um pouco. Se você não é pontual para nada na sua vida, como vai ser pontual no seu trabalho? Esse é um comportamento que pode até conseguir no início, mas ele não permanece. Não existem 2 pessoas. Sabe aquela questão que a gente diz assim, a vida pessoal é vida pessoal, vida profissional é vida profissional? Não existe. Você é o que você é, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Se você é uma pessoa pontual em todos os seus compromissos na sua vida pessoal, você só vai refletir isso na sua vida profissional. Então, não existe essa separação de que eu vou ser assim na minha vida pessoal e eu vou ser assim na minha vida profissional. Outra coisa, se você não é uma pessoa organizada na sua casa, como você vai ser organizado fora dela? Se você acha conceitos de meio ambiente, saúde, como coisas de artista, né? Como você vai trazer esse comportamento para dentro da empresa? Eu digo isso pelo fato do seguinte, tem gente que joga papel no chão em qualquer lugar. Ela não está nem aí para o meio ambiente, ela desperdiça água, ela joga papel, ela usa papel em branco. Tem gente que não luta, se você for dar um papel reciclado, é uma ofensa. Tem que ser o papel daquelas árvores lá, desmatadas, tudo certinho, tá? Não economiza energia, não economiza água. Então, esses conceitos que você tem na sua vida pessoal, você acaba levando para a sua vida profissional também. E eu vejo muito, por exemplo, se você vai imprimir
um documento e você viu que aquele documento serve de aquele papel vai servir de rascunho para outra coisa, tem gente que imprime e joga fora, porque errou. Não usa aquele papel como rascunho. Ou então você está com um boleto aqui e vai imprimir o comprovante de pagamento. Ao invés de você imprimir no verso o comprovante de pagamento, que você já vai estar economizando, o autor fala muito nisso, o Bob, né? Pessoas que trazem economia para a empresa também são pessoas que vão permanecer na empresa. Então, se eu gasto papel, gasto impressora, porque não sou eu que estou comprando, né? Está aí mesmo. São concepções que você, com o passar do tempo, vai ser observado nisso aí. E na hora de decidir, só tem uma vaga e eu tenho 2 funcionários trabalhando, como vai acontecer agora. Eu tenho uma vaga e tem 2 funcionários. Então, eles é que vão escolher a vaga, quem vai ficar. São eles. Como? Com o comportamento deles. Com a forma que eles trabalham lá. Então, não fui eu, empresa, que escolhi Michele, né? E aí só tinha uma vaga, Michele estava trabalhando, Vinícius estava trabalhando também, só vai ficar um posto de trabalho e eu só posso ficar com um. Então, não é a empresa que vai escolher. É você que vai escolher a vaga dependendo do que você vai, qual a sua contribuição para a empresa. Outra coisa que eu vejo e acho muito interessante, você está trabalhando no escritório, né? E a empresa é muito pequena, não tem geralmente uma pessoa de serviços gerais, de fazer a limpeza. Então, é observado sim a sua atitude se você zela pelo seu local de trabalho. Se você limpa seu birô, limpa o computador que você está trabalhando, se você retira o lixeiro do lixo que está perto de você. Então, são todos esses comportamentos que você está sendo observado. Passo 4. Olha, está chegando, né? E a motivação é que quando terminar, vocês vão para casa, né? Olha que coisa boa. Procure soluções. Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão a perguntar? Vocês conhecem alguém que sempre que você traz uma solução, ela traz um problema? Já vi aqui que muita gente já convive com uma pessoa nesse perfil, né? Às vezes a gente até confunde e diz, vixe, como você é pessimista. Né? Então você traz uma solução. Eu tive uma reunião e aí surgiu um problema. E nesse problema nós achamos uma solução. Só que cada solução que a gente dava, a pessoa, muito gênio, arrumava outro problema. E aí ela nos desafiava a dar uma segunda solução para o problema dela. E aí ela vinha com o terceiro problema. E ela foi nos desafiando a ponto de a gente ter que chegar ao final e dizer, você esgotou de problemas porque nós não esgotamos de soluções. Aí foi que ela acho que eu vi um choque assim, né? Teve um susto em perceber que toda solução que era encontrada para ela, ela arrumava um problema. Olha, se vocês pegarem e fizerem com essas lâmpadas aqui, vai dar certo. Mas e se faltar energia? Ela sempre vai, como disse um médico, o Dr. Veiga, é aquela pessoa que vive no mundo do si. O si nunca acontece, mas ela faz questão de viver no mundo do si. E se isso não der certo? Quando chegar a gente vê. Mas e se o carro não vier? Tá? Quando ele não vier, a gente vê o que vai fazer. Né? Então, para que viver antecipando esse si só de coisas e problemas? De coisas negativas. Hoje é uma das questões mais solicitadas, isso eu falo na vida pessoal, na vida profissional, como sobrevivência. Você tem que achar soluções. E você não pode ser parte do problema. Tem que ter muita atenção nisso aí. Você não pode ser parte do problema. Você tem que ser parte da solução. Vai chegar o dia que as pessoas vão começar a desistir de você. Lembra aquele vídeo lá do Hancock? Né? Vai chegar o dia que as pessoas vão desistir de você pelo fato de você também já ter desistido de você primeiro. Não vou entrar em análises psicológicas aqui do perfil do Hancock, porque a gente está caminhando pelo foco mais do primeiro emprego. Né? E ele coloca assim, embora possa parecer estranho,
Toda empresa hoje procura contratar essencialmente o mesmo tipo de pessoa, alguém que tenha iniciativa. Veja como não sei como é que está hoje, né? Eu me aposentei já há muito tempo, mas eu não sei como é que está hoje a iniciativa da paquera. Né? Por isso que eu já me aposentei. E aí? Tá difícil o negócio. Não, e aí? Ah, a iniciativa é essa? Só e aí? Qual vai ser? Qual vai ser? Não dá nem boa noite, nem boa tarde. E aí? Bora ali. Bora ali. Qual vai ser? Qual vai ser? Quem mais? Como é que tá a Aí é mais fácil, e é mais fácil. Você vai no Instagram da pessoa, curte 5 fotos. Aí, se a pessoa gostou, aí a outra pessoa vai lá e mais 5 fotos. Já pode marcar. Aí já pode marcar, Já né? pode marcar. Ainda comenta o foguinho. Qual é comentar a foto? Né? Não, pode não. O foguinho já é no zap. Eu mandei um. Você depois. O que foi? Eu mandei um vídeo do seu sobre isso lá no Sobre isso, né? As formas de ter iniciativa, né? Parece que elas estão mais aligeiradas, né? Tá muito mais rápido. A gente tinha que adivinhar, né? Porque hoje em dia ficou mais fácil receber um não. Ficou uma coisa normal. Vira brincadeira, vira TikTok, né? Você recebeu um fora, não sei se chama mais fora, hoje ainda existe fora? Existe. Existe? É Muito bem. difícil. É? Existe Ninguém vai pra patada. fora, não. Não? Mas se existir, vira TikTok, né? É. Viraliza, né? Assim, né? Antigamente um fora tem que ser escondido, ninguém podia saber que você foi rejeitado pelaquela menina, porque na época as meninas nem tinham o direito de tomar iniciativa e dizer assim, e aí, quer sair comigo? Né? Hoje você vê uma, vou dizer, certa igualdade nessa iniciativa. Ela agora parte de qualquer lado. Necessariamente não é uma obrigação do homem, né, ter a iniciativa para a mulher. Hoje ela parte de qualquer lado. Ficou mais leve. Só não sei se ficou mais sólido. Né? Porque para você chegar a ter a iniciativa de convidar alguém para, sei lá, dançar, já estava numa festa, numa escola, você sempre precisava de um espaço social, né? Aliás, você precisava de gente, né? Hoje você resolve. Hoje transa primeiro antes de dançar. De dança, né? Dançar, Maria, é um avanço muito grande. Dançar já é quase casamento, Dançar né? já é um caso de casamento. É casamento. É namoro. Pô, bicho, eu nunca Olha, dancei. Até de alguns professores. Porque você não chega ao nível de doutorado com 20 anos de idade, né? Não tem como. E daí eles dizem assim, eles acham o máximo. Eu entrei no curso meio receosa, né? Porque eu estava com outro, não era meu pessoal, não era mais minha linguagem, não era mais a minha cabeça. Eu tenho toda uma bagagem de experiência que eles ainda vão ter. Então, tudo isso aí deu um certo medo de entrar, mas o amor à psicologia é tanto, né, é gigantesco, que nada iria me impedir de entrar, de ficar com ela. E eu não entrei por Enem, porque eu não estou mais na fase de Enem, tá? Eu não tenho mais paciência. Quando você cria uma tese, né, você não tem mais como estudar Química, Física, Biologia e Geografia. Eu já sou professora disso aí. Mas aí teve aqui, quem quiser, tiver interesse, o portador de diploma, que você já tem uma graduação e a Universidade Federal abre uma oportunidade para quem já tem graduação, você só manda a cópia do seu histórico e dependendo da sua média, a ordem de classificação foi sua média na antiga graduação. Então, quem vai fazer uma graduação nunca pensou nisso aí. Às vezes, se você é aquele aluno que só quis o 7 para passar, sabe? 7 basta. Cheguei no meio do ano, já estou com meus 24 pontos, dependendo da sistemática de avaliação, isso já serve, vou-me embora. Acabou-se. Então, é só isso que eu queria, terminar o ano, passar de ano e já era. Mas você nunca imaginou que não sei quantos anos depois de terminar, pelo menos assim, não vou dizer os 20 anos, né? De terminar a graduação, surgiu uma abertura em que o critério
Então, eles pegaram a nota dos 4 anos, dividiram lá, faz talvez seja até a fórmula básica, tão gigantesco o cálculo que você faz de uma média de 4 anos, né? E aí a classificação foi a nota do histórico. Então, assim, foi uma experiência incrível, tinham 2 vagas e eu sempre disse isso, eu só preciso de uma, então quem quiser outra pode ficar. Porque ainda ontem eu disse ao meu grupo de estudo, que eu estou amando ter um grupo de estudo na faculdade, porque eles estão me atualizando. E dentro deles tem uma aluna que ela é professora de japonês. Ela vende curso, ela é de Santana, tá? Ela vende curso de língua japonesa. Ela vende para várias partes do Brasil. Então tem aluno de São Paulo, aluno de vários lugares. Como foi que você aprendeu japonês? Assistindo. Eu fui pro YouTube, fui assistir, fui ler, fui ouvir a pronúncia e tudo, e hoje eu sou. E ela tem um curso fantástico de Canva, você sabe que hoje em dia tudo é Canva, né? Ela dá o curso de Canva para empreendedores e é professora de japonês, que eu acho isso extraordinário. Cadê a expectativa dele, né? É extraordinário. E daí, esse grupo de estudo, eles colocaram essa daí. Você traz a contribuição da sua experiência, o que você vivenciou, né? Aí eu disse, e vocês me trazem a atualização de uma geração, que eu vejo aí o Josinaldo no Tinder, né? A atualização, ele tem entendimento aqui mais que talvez tenha um bocado de gente, né, na época. A atualização das... Mano de fora da época, velho. Totalmente antenado. Então, uma atualização das terminologias, dos conceitos, das vivências, né? Então, realmente você sempre vai ter essa troca com a outra pessoa. E quando ele trouxe aí o elemento do cliente, nossa, isso é o ponto-chave. Nas nossas reuniões, nós temos um cronograma de reunião mensal e são reuniões por setores, porque cada setor precisa daquela observação do setor. A gente coloca assim, gente, lembre de você indo a uma loja. Lembre de você sendo o cliente. Como é que você queria que eles atendessem você? Quantas vezes você não sai chateado de uma loja, ou de um mercado, ou de qualquer espaço, porque lhe atenderam mal? Então, como é que você agora, no lugar de atendente, você trata mal o cliente? Se você já é contra, abomina o comportamento de um atendente que te tratou como cliente. Então, você tem que ter cuidado com esse lugar de fala seu, né? Você, como cliente, quer tratar de um jeito, quer ser tratado de um jeito. Quando você volta para o lugar de vendedor, você já muda o lugar, então você começa a repetir com o cliente aquilo que repetiram com você. E a máxima não é essa. A máxima é não fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. E precisa sempre estar pensando nisso aí. E outro detalhe, se não tá bom lá, gente, sabe, vocês que já trabalham, você tem que acordar de manhã e a expressão tem que ser essa. Ainda bem, vou trabalhar. Ufa! Se não for isso, não vai valer a pena. Você acordar, nossa, eu tenho que ir para aquele lugar. Então sabe, é hora de buscar outro. Existe várias opções. No mínimo, seja empreendedor. Gente, faça quentinha, me dê o telefone, eu vou ligar para vocês que eu preciso viver. Sopa, nossa, faço toda noite. Eu consumo isso aí, eu consumo aplicativos. Eu e um monte de gente. A gente trabalha o dia todo, eu digo direto. Uma das coisas que falta muito aqui em nossa cidade, Josinaldo, que eu como dona de casa, agora falando do lugar de dona de casa, sinto muita falta, o registro do banheiro quebrou. E agora, quem vai trocar esse registro de banheiro? Quem vai fazer um pequeno serviço? Quem vai fazer um pequeno reparo se os pedreiros só querem obras grandes? Cadê aquele setor, cadê aquele lugar que oferece serviços pequenos? Porque a gente que está lá na lida, a gente não tem tempo de estar consertando isso. Outro serviço necessário, gente, eu tenho já várias pessoas que me ajudaram a cuidar da minha filha, várias. E todas elas eu peguei alguém dizendo, tem uma pessoa ali. E eu tinha que descobrir quem era a pessoa quando já estava vivendo comigo. Até chegar em uma que a gente acerta. Mas passaram muitas. E cadê uma agência de alguém que se responsabiliza por isso? Né? Eu já estava pensando com os meus colegas lá do grupo de estudo da UFAL, eu digo, gente, nós temos uma situação, a gente vai ter que agir nisso aí.
Vocês conhecem algum psicólogo bom para indicar na cidade de vocês? Ninguém conhecia. Nós já temos uma necessidade e vamos agir em cima dessa necessidade. Então, é daí que partem os negócios, como o Josinaldo falou. Necessariamente não precisa sair daqui para ser funcionário de alguém, você pode ser o seu patrão também. Você pode buscar algo que você sabe fazer bem, tá? E fazer. E meter a cara, e ir à frente. E aí quando alguém disser foi... Não sei quem foi que veio aqui para apresentar e tocou nesse ponto. Acho que foi você, não ficar perto das pessoas que te colocam para baixo, né? Que você precisa estar perto de pessoas que te colocam para cima. Acho que vocês já ouviram, existiam vários sapos que eles tinham que atravessar uma lagoa, né? Acho que eu tenho até essa figura numa loja aqui no mercado, que toda vez que eu entro eu olho e fico assim abismada, sempre observando isso. Os sapos queriam pegar uma comida que colocaram em cima de um pau, assim, no meio de uma lagoa. E todos os outros animais ao redor diziam: ih, não vão conseguir, ih, vocês não vão conseguir. À medida que eles ouviam isso, eles iam desistindo de tentar, né? Apenas um foi até o final, que ele foi medindo várias possibilidades do salto. Não, esse salto aqui foi curto, eu tenho que voltar para dar um salto mais longo, até chegar lá e conseguir pegar aquele alimento que estava lá. Agora vocês sabem por que só ele conseguiu? Ele teve iniciativa? Ele não escutou as críticas. Ele não Por aí escutava, quem não. está já esquentando, chegando na resposta, mas esse é o sentido da resposta. Ele era surdo. Ele não escutou. Boa. Entende? Boa. Eu tenho vários e vários exemplos em minha vida de pessoas que disseram: não faça isso que não vai dar certo. E não faça isso que você não pode. E uma das coisas assim, mais claras que eu tenho para partilhar é que no meu projeto de vida eu tinha escrito que eu ia fazer um curso por uma PUC da vida, Pontifícia Universidade Católica. Eu tinha já pesquisado sobre elas e aí eu dizia: um dia eu vou cursar. Só tinha São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ou seja, um tempinho atrás inviável, né? Não dá para ir para a capital, imagina estudar em São Paulo. Mas tudo bem, eu tinha colocado lá e ele estava lá. Né? E aí, 12 anos depois, o Estado lançou uma oportunidade de uma especialização em tecnologia, tá? E o curso era ofertado pela PUC do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui fazer, eu já tinha uma especialização e o setor disse: não, quem já tem uma não pode fazer mais. É para deixar a oportunidade para outras pessoas. Realmente, lógico, tudo bem. Mas e se sobrar vaga? Não pode se inscrever. Beleza, né? Tudo bem. Aí peguei... Fiz a minha documentação todinha, peguei o edital, fiz a cópia da minha documentação, coloquei no envelope e levei no setor já de Maceió. Não deixei passar por aqui, né? E aí, quando foi aberta a seleção no final, eu fui selecionada para o curso, né? E já tinham sobrado mais de 15 vagas. Então, se eu tivesse obedecido aquele não inicial, porque eu tinha perdido uma grande oportunidade, que foi fazer um curso em tecnologia da educação. Foi fantástico o curso. A minha orientadora era extraordinária, formada em biblioteconomia, com doutorado em tecnologia de biblioteca. Foi coisa que eu disse assim: isso existe, né? E que, assim, a nossa apresentação do artigo foi em Maceió, o pessoal da PUC veio para Maceió, e quando eu apresentei o meu artigo, eu até lembro como hoje, a professora disse: você tem uma tese de doutorado em suas mãos. Aquilo soou divino para mim, porque eu nem pensava em entrar no mestrado, porque diziam que o mestrado lá em Maceió, na UFAL, era só para quem era estudante da UFAL. Gente do interior não passava não, porque já tinham os deles. Eram comentários que eram espalhados. E eu acreditei em um ano, fiz o projeto de mestrado, não submeti, eu não vou passar mesmo. Deixei. No segundo ano, eu só mudando a data da capa do projeto. Até quando chegou uma hora que eu tinha que decidir, ou desistia de vez, ou ir até o fim. Porque não dava para ficar mais assim, né? Então, fui lá, fiz o primeiro, passei. Claro que não. Não sei não. Por quê? Eu não sabia como era que acontecia. Eu não sabia como era o processo. Eu não sabia nem... Só tinha lá 3 livros para estudar, para fazer a prova escrita. Eu morri estudando os 3 livros. Quando cheguei lá, descobri que não precisava.
ter estudado os 3. Eu perguntando, minha gente, como são essas perguntas e tudo? Eu vim saber como eram as perguntas na porta na hora que eu entrei na sala, né? Então, fiquei por 2 décimos, aí fiquei. Aí eu voltei o quê? Triste? Jamais. Fortalecida, porque agora eu sabia como era que fazia. E aí preparei o projeto, estudei a prova, tudo certinho, cheguei lá, passei, tá? Aí quando você passa, que você entra, que você descobre como é que acontecem as coisas lá, como é o processo, como é tudo, você aprende. Aí eu digo, já que eu tô aqui, eu vou pro doutorado. Passei no primeiro, poxa, também não. Por quê? Fui reprovada no primeiro, porque eu tinha que saber como era. Fiz o segundo? Fiz. Passei? Não. Não passei. E daí no segundo, eu conversando com um colega que tinha feito comigo, eu disse, olha, eu vou recorrer. Eu vou fazer uma carta e vou recorrer. E na carta eu fiz toda a resposta da pergunta da prova. Então eu passei quando eu recorri. A nota que eu tirei, também tinha ficado por alguns décimos, mas a nota que eu tirei foi quando eu recorri. O povo me recorra, isso não dá em nada. Dá. Tá? E entrei. Quando eu entrei, eu descobri que a maioria deles, que tem um dos trabalhos lá, uma das dificuldades, é encontrar professor para ler as provas de seleção. Então, eles dizem o seguinte, as primeiras avaliações eles ainda leem, forte, firme. Agora, quando eles estão nas 220, diz que nem enxerga mais o conteúdo por estresse mental, cansaço e reprovam sem nem ver. Aí você descobre que não era você que era ruim, não era você que era fraco, que estava errado. Era simplesmente as condições dos avaliadores, que eram condições subhumanas, que forçavam eles a ter várias pessoas para poder ler as provas, que não fazia com que eles tivessem também uma avaliação 100% diante das condições dele. Aí você diz, nossa, eu nem era ruim, e vim descobrir agora. Não é fácil, é difícil. Hoje eu vejo muito mais oportunidades, tá? Mas é muito gostoso saber de onde você veio, onde você vai estar e para onde você quer ir. Por quê? Porque vocês estão na fase inicial, que é se preparando para entrar no primeiro emprego, entre aspas, primeiro para alguns, tá? Nós estamos na fase de permanecer onde nós estamos, só que ainda existe a terceira fase, que ainda não nos prepararam para ela. E o que eu vou fazer quando o mercado não me quiser mais e ele me aposentar? Existe um filme maravilhoso chamado O Estagiário, que tiraram do ar agora, né? Infelizmente, mas não sei se está no YouTube. Mas que ele traz essa proposta do manter-se ativo, porque a nossa meta é saúde mental. Porque o fato de você passar 40 anos trabalhando naquele ritmo, por exemplo, e você do nada ficar dentro de casa só assistindo televisão, infelizmente, a decomposição física e psicológica, elas vêm mais rápido. Ou, com certeza. E o passo 5, para finalizarmos, é isso? Ir além do determinado. Ir além do determinado, funcionários que se tornam futuros patrões. É o que nós vamos ter aqui dessa turma. Você ir além de você estar numa empresa também que lhe dá a promoção para vários cargos, né? A promoção para você subir de setor e para o setor diferenciado, também faz com que você deixe de ser funcionário e torne seu próprio patrão. Você cresça, você evolua em todos os aspectos. E aí, nesse ir além, né, fica aqui de novo, e o livro que vocês já estão trabalhando, que eu achei ele fascinante, pelo menos pela didática. O que seria essa didática? As partes pequenas para serem lidas, elas não cansam, né? Elas não... elas têm um começo, um meio e um fim rápido, e elas se tornam interessantes por isso aí. Então, o Bob Nelson, faça o que tem de ser feito e não apenas o que lhe pedem. Isso é em tudo, gente. Em relacionamentos, todos os relacionamentos, tá? Principalmente relacionamentos. Eu vou só dar uma observação aqui para vocês, abrir um parênteses antes de finalizar, de uma situação que aconteceu. Você não pode ter empregados dentro da empresa. Você não pode ter inimizade com algum colega de trabalho. Não pode. Sabe por quê? Porque a única pessoa que perde ali é a empresa.
Eu vou dizer um caso clássico que aconteceu bem recente. Eu tenho vários, mas esse foi tão recente que eu preciso trazer. Então, um certo funcionário, que não é aqui, tá? Em outro estado, um certo funcionário, com inimizade com os demais, recebeu a ordem de desligar o registro de água porque tinha um vazamento. E daí, ele desligou. Só que os funcionários foram lá e disseram: a gente precisa ligar para lavar as peças que estão precisando. Ah, mas o patrão mandou desligar. Não, mas é só enquanto estiver ligando as peças. Depois você desliga, certo? Aí ligou, lavou as peças, né? Quando terminou, o funcionário 1 não desligou. Aí agora chegou a conta de água, R$ 2.500, por conta do vazamento. Aí você acha que você estava atingindo outro colega? E na hora quando foi colocado em reunião, ele disse: não, a culpa foram deles. Foram eles que deixaram o registro aberto porque eu dei as orientações. Quem perderam foram os funcionários. Né? Aí vai cada uma das atitudes. Estão resolvendo a situação, né? A conta vai ser dividida, a empresa não vai pagar. Caso 2, para concluir. Chegou uma conta de energia, só que era de um prédio vizinho. A funcionária descuidada pegou a conta de energia e pagou. Quando chegou essa conta de energia, não é desse prédio, é do prédio vizinho. E agora? Não, vai ser descontado do seu salário. Foi sua falta de atenção. Você não prestou atenção, você não observou. Você acha que a empresa vai estar disponível para pagar as contas de outras pessoas? Onde ela já está tentando pagar as próprias contas? Tudo bem, aí ficou. Sabe o que isso gerou? Isso gerou uma iniciativa do funcionário. O funcionário foi lá no outro prédio, conversou com o dono, disse que foi um equívoco, o dono repassou o dinheiro para ela veio e repassou o dinheiro para a empresa, disse para eu tirar do meu salário, porque aí eu já resolvi o problema. Eu já resolvi o problema. Ficou com raiva na hora? Claro! E ele está feliz. Mas veja o quanto amadureceu. Né? Foi lá e resolveu o problema. Com certeza, a primeira coisa que fez, anotou na parede o nome dos endereços das contas de água e de energia que iriam chegar para não mais passar por isso. Então, são coisas que cada emprego vai ensinar para vocês, coisas valiosas que vão fazer vocês não saírem dele. E aqui está meu contato, tá? Instagram, e-mail, canal. Espero que tenha contribuído. Eu disse que são muitas coisas para se tratar do ambiente de dentro da empresa, né? Espero ter contribuído com a formação de vocês, ter levantado algumas questões. Quem sabe daqui já não sai hoje um empreendedor, né? Vai para casa, já monta seu projeto de trabalho, já sai mantendo um negócio. Parabenizo a iniciativa de vocês mais uma vez de procurar um curso, tá? De procurar uma formação, de querer ser diferente, porque quando eu ouvi essa frase, que se você seguir a maioria, você não vai ser diferente da maioria. Então, se você quer ser diferente, precisa não seguir a maioria. Você precisa realmente fazer a diferença se você quiser diferença. Se você quiser bons resultados, você tem que dar resultados bons também. É uma troca. Espero que vocês tenham muito sucesso, tá? Quem tiver emprego, continue nele. Quem não, mude. Quem não tiver, arrume um novo. Quem quiser ser empreendedor, esta é a hora. Nunca é tarde para tentar. Se falhar, problema. Vai fazer diferente da próxima vez. Mas pelo menos você não vai se culpar. Devia ter feito isso. Lutem para não usar essa frase. Devia. Mas eu fiz e não deu certo. É diferente. Tá? Parabéns, estou à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Nós estamos por aí no meio do mundo fazendo nosso trabalho, tá?